Olá! Estamos aqui no canal para falar de um assunto que as pessoas têm me questionado muito. Por que crianças e jovens estão partindo tão cedo? Então, muitos questionam: nossa, fulano era tão jovem, ele era tão bom. Nossa, por que essa criança partiu tão cedo? Essas partidas deste mundo já foram estabelecidas também. Se nós mesmos que escolhemos as nossas provas, nós podemos não nos lembrar, mas o Espírito, quando vem, sabe exatamente quantos anos estará vivendo na Terra. Então, nós não lembramos, mas vamos entender alguns pontos. A verdadeira vida é a espiritual. E, estando encarnados, nós cumprimos as etapas necessárias ao aprimoramento do espírito imortal. As diferenças existentes entre as pessoas são as várias etapas em que o espírito se encontra em termos de evolução. Esse negócio de viver muitos anos é muito relativo. A vida terrena é a escola que a criatura precisa para se aprimorar. Agora, o tempo que deve demorar aqui vai depender da sua necessidade e o que já ficou estabelecido. Apesar que muitos, por algumas circunstâncias provocadas por acidentes ou por eles mesmos, acabam partindo antes. Mas todos vêm com o seu tempo estabelecido. Os espíritos bons, geralmente, necessitam de menos tempo. Por isso que a gente vê jovens, crianças, partirem muito cedo. Quando a morte, ela ceifa algumas famílias e arrebata sem restrições os mais jovens, antes do velho, porque na cabeça da gente é quem é mais velho, já viveu bastante, que deveria ir primeiro. Isso seria a lei natural. Mas existe a lei espiritual que nós não lembramos do que ficou estabelecido, qual seria o tempo que viveríamos aqui na Terra. Agora, muitos se comenta, né? A gente ouve muito. Nossa, leva essas pessoas que eram tão úteis e deixam esses que não servem mais para nada? Pois é, pessoal, você pensa que não serve, mas sabe-se lá qual é a prova dessa pessoa. Por que ela não vai logo, né? Já que ela está tão velhinha. É porque ela ainda não acabou a sua prova aqui na Terra. As mães, por exemplo, ficam privadas de seus filhos desesperadas, né? E não entende essa partida dessas crianças ou desses jovens. Nós precisamos, acima de qualquer coisa, elevar acima do terra a terra de vida a compreender que o bem, muitas vezes, está onde você julga estar mal. E a sábia previdência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Isso está citado no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos lembrar o seguinte, que o espírito de uma criança morta em tenra idade,
ela está recomeçando uma outra existência normalmente. O desencarne desses recém-nascidos trata-se de uma prova também para os pais. Porque o espírito, ele não tem consciência a hora que ele nasce ou que ele chega aqui, ele não tem consciência do que ocorre. É o caso das crianças que acontecem os abortos naturais, ela às vezes nem chega a nascer, mas era preciso passar por aquela ocorrência como prova para os pais e para ela também. Agora, vamos destacar a complicação que é a morte prematura por abortamento, o abortamento provocado, os suicídios, a eutanásia e a você provocar acidentes. Então, essas mortes prematuras, eu gostaria de salientar que quando uma pessoa atormentada pela dor, a consciência que desperta no nível de sombra que se precipitou, ela tirou a sua vida e ela perde todas as oportunidades das provas que ela se comprometeu a cumprir aqui na Terra. E esses fenômenos de sofrimento íntimo sugerem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. Então, elas vão ter que voltar. Por exemplo, se essas pessoas programadas para viver aqui na Terra 50 anos e elas tiram sua vida aos 30, elas vão ter que passar por vários processos de entendimento na escola espiritual. No caso, a criança que está desencarnando tão jovem, ela veio só para cumprir um pequeno período que faltava ao espírito. Então, motivos que demonstrasse ter praticado qualquer ato equivocado nessa existência. Então, todos nós estamos aqui na Terra para expiar ou passar por provas que relacionam-se com vidas passadas. As pessoas podem falar assim, nossa, que será que eu aprontei na outra vida para passar tanta coisa, tanta dificuldade, tantas perdas, tantas tristezas. E os pequenos momentos bons e felizes, ela não está considerando. Ela tem que se lembrar que nós estamos passando por provas, nós estamos sendo provados e expiando falta, sim, aqui na Terra. Agora, se você pensa que a infância é um estado total de inocência, vocês estão muito enganados. Podem observar que vemos crianças possuírem tendências ruins e até comportamentos maldosos. Concordam? Também devemos considerar que o espírito que habita uma criança pode muitas vezes ser mais antigo do que o dos pais. Isso é muito comum acontecer. Conforme Allan Kardec, o espírito das crianças que desencarnam em tenridade, além dele poder ser tão avançado quanto de um adulto, ele pode já ter vivido em várias outras encarnações e terem muito mais experiência do que o espírito dos seus pais, né? Você já ouviu algum pai ou mãe falar assim, nossa, eu estou aprendendo tanto com essa criança, com esse filho? Porque ele fala, ele passa coisas que os pais não esperavam. São espíritos que trazem muitas experiências de outras vidas. E, apesar dele não lembrar,
a índole boa, né, ele passa. Assim como tem crianças que também têm a índole má, né? Que é complicado. Então, e a vida de um adolescente que é interrompida de maneira estúpida e cruel? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Em outros casos, a morte é uma provação ou uma expiação para os pais. Agora, entenda o seguinte: se essa criança, né, foi judiada, tiraram a vida dela, aí não, isso não era. Será que isso era prova? Não sei. Quem sabe numa outra vida ela fez a mesma coisa com outras pessoas. Então, a hora que ela chegar lá no mundo espiritual, que ela vai entender por que ela passou por essa prova tão dolorosa. Seja de acidente, seja que tenham tirado a sua vida. E o mesmo caso com os jovens. Agora, a morte prematura, que você toma a atitude de tirar a sua vida, aí é mais complicado. O tempo que faltou para você viver aqui na Terra, você vai ter que vir e continuar esses anos que faltaram. Mas vai demorar para ter oportunidade. Demorar muito. A doutrina da reencarnação, ela se apresenta como uma forma de unir laços, pois o parentesco estando fundado em afeições anteriores, faz com que os laços que unem os membros de uma mesma família sejam mais vigorosos. Além disso, amplia também os deveres de fraternidade, uma vez que entre as pessoas, né, que nos rodeiam, algumas podem ser espíritos que em vidas anteriores estiveram ligados a nós por laços de sangue. Eu, particularmente, eu acho muito difícil falar desse tema. Apesar de ter mediunidade, muito jovem, mas eu não queria entender, não queria aceitar. Eu só foi cair a minha ficha, né? E eu fui pela dor, não fui pelo amor, ter esses conhecimentos que eu estou passando para vocês agora, porque crianças e jovens partem tão cedo. Porque eu perdi um irmão com 13 anos. E aquilo me enlouqueceu, não aceitava. Ele ficou 4 dias na UTI. E aquilo, para mim, assim, e foi muito difícil aceitar. Até que no meu desenvolvimento, eu fui entendendo o porquê da partida tão cedo. E depois de uns 2 anos, ele deu comunicações, ele explicou. E hoje, mesmo tendo espaçado as suas visitas na minha casa, nos meus trabalhos, pelo menos uma vez por ano, ele vem, sim, ainda. E daquele menino de 13 anos, eu vejo um jovem muito bonito, que está sempre me passando intuição e esclarecimentos. E eu entendo se você já perdeu alguém muito jovem ou criança, eu te entendo perfeitamente. A gente enlouquece. As saudades não acaba nunca, é a vida inteira. O coração dói cada vez que você fala e pensa nisso. A circunstância trágica que aconteceu. Mas depois de muitos anos, a explicação, né? Isso já estava determinado. Ele sabia que ele viria para viver apenas
13 anos que lhe faltava aqui na Terra. Então, pessoal, espero que esse tema não os entristeça, mas os faça entender. E não façam perguntas por quê, e sim para quê. Deus é bom e misericordioso. Ele sabe muito bem tudo o que está acontecendo à nossa volta. Então, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Até mais.